Imagina a cena. Estamos no ano de 539 a.C. É uma noite de outubro, e nessa noite o maior e mais poderoso império do mundo antigo vai simplesmente acabar. Mas não com o barulho de uma guerra, não com o estrondo de uma batalha. Tudo aconteceu em um silêncio desconcertante. Essa é a história de como a cidade mais temida do planeta caiu, traída por dentro. Lá dentro, atrás daquelas muralhas que todo mundo acreditava serem impenetráveis, o rei Baltazar está no meio de uma festa. Ele ergue uma taça de ouro, uma taça sagrada que tinha sido roubada do Templo de Jerusalém, e faz um brinde aos seus deuses. O clima ali era de segurança total, de um poder que parecia inabalável. Só que, do lado de fora, no escuro, um exército persa está se movendo. E o mais incrível, eles não estão tentando escalar as muralhas gigantes, nem arrombar os portões de bronze. Eles estão entrando na cidade pelo único lugar que os engenheiros babilônicos não conseguiram proteger, o próprio leito do rio Eufrates. Para a gente entender como essa noite foi possível, vamos ter que dar um passo atrás e olhar a história toda. A gente vai começar vendo o tamanho do poder da Babilônia e a crise interna que começou a enfraquecer tudo. Depois a gente vai ver a estratégia genial do conquistador que a tomou, reviver a noite da queda e, por fim, analisar o que a arqueologia moderna nos diz sobre o que é fato e o que é mito nessa história. Bom, vamos lá. Para ter uma noção do tamanho do tombo, primeiro a gente precisa entender o que era a Babilônia no seu auge. No século VI a.C., ela não era só uma cidade, ela era o centro do mundo conhecido, um símbolo de poder, de riqueza e de engenharia que todo mundo acreditava que ia durar para sempre. E o apogeu da Babilônia aconteceu sob o comando de Nabucodonosor II. Foi ele o cara que reconstruiu a cidade numa escala monumental, criando maravilhas como o famoso Portão de Ister. E foi ele também, em 586 a.C., fez algo que ecoou pela história. Destruiu Jerusalém e deportou a elite hebraica, dando início ao exílio babilônico. A defesa da cidade parecia perfeita. O historiador grego Heródoto escreveu sobre as muralhas com o espanto visível. Eram 80 quilômetros de muros duplos, com 100 portões de bronze. A Babilônia era uma fortaleza. Mas toda essa força por fora escondia uma vulnerabilidade que crescia lá dentro, um problema que nenhuma muralha no mundo poderia conter. E é aqui que a história começa a virar, porque a queda da Babilônia não começou com um ataque de fora. Começou com uma fratura interna, um colapso de fé e de lealdade que veio de cima para baixo com o último rei da Babilônia, Nabonido. A verdadeira rachadura não estava nos muros, mas na crença que o povo tinha no seu líder. Nabonido cometeu um erro político e religioso que foi simplesmente devastador. Ele subverteu a ordem de tudo ao colocar o seu deus pessoal, sim, o deus Lua, acima de Marduk, que era o deus patrono, o protetor da Babilônia. Para os poderosos sacerdotes de Marduk, isso não era só uma ofensa, era uma traição. Era quebrar o pacto divino que dava ao rei o direito de governar. E o fascinante é que a pesquisa moderna confirma isso. A historiadora Amélie Court, analisando os textos da época, chegou à conclusão de que os sacerdotes babilônicos, se sentindo traídos, começaram a procurar ativamente uma outra opção de líder. Eles se tornaram uma quinta coluna, basicamente ajudando a derrubar o próprio rei por dentro. E essa outra opção chegou. E ela tinha um nome: Ciro II, o Grande, o fundador do Império Aquemênida, o Império Persa. Ciro não era só um general brilhante, ele era um inovador político. Ele entendeu que impérios que duram são construídos com aceitação e não só com força. Ele era a solução para a crise de fé que a própria Babilônia tinha criado. A política de Ciro era revolucionária. Enquanto outros conquistadores chegavam, saqueavam e deportavam populações inteiras, Ciro mantinha os costumes locais, respeitava as religiões. Como descreve o especialista Pierre Briand, era uma estratégia de conquista pela aceitação. É claro que ele se tornou uma opção muito mais atraente do que um rei como Nabonido. Isso nos leva ao plano. Ciro sabia que um cerco tradicional seria inútil, então ele mirou na única fraqueza física da cidade. E fez isso com uma audácia impressionante. A ideia era brilhante de tão simples. Em vez de passar por cima dos muros, o exército dele passaria por baixo, usando o próprio rio como uma porta de entrada. E assim chegamos à noite fatídica. Enquanto Baltazar e toda sua corte estavam na festa, totalmente alheios ao perigo, o plano de Ciro era colocado em ação. O nível do rio Eufrates começou a baixar,
e a história do mundo antigo estava prestes a mudar para sempre. E nós temos a prova disso escrita pelos próprios babilônios. A crônica de Nabonido, uma tábua de argila da época, é bem clara. A frase que resume o colapso de um império é: sem combate. A maior fortaleza do mundo não lutou. Ela simplesmente caiu, porque por dentro já não tinha mais pelo que lutar. A pergunta que ecoa há milênios é: como? Como uma cidade tão poderosa foi tomada sem nenhuma resistência? A resposta parece estar numa tempestade perfeita. A genialidade militar de Ciro encontrou uma cidade cuja vontade de lutar já tinha sido destruída pela crise interna. Mas a queda da cidade foi só o começo. O que Ciro fez no dia seguinte foi talvez ainda mais impactante. Ele estabeleceu um novo jeito de governar, uma ideia que ressoa até hoje. E ele fez isso através de uma declaração, que foi preservada num pequeno objeto de argila. Este aqui é o Cilindro de Ciro. Descoberto em 1879, esse documento é considerado um marco na história humana. Nele, Ciro não se apresenta como um conquistador brutal, mas como um restaurador, como um governante que tem responsabilidades com os povos que governa. A linguagem usada ali é extraordinária para a época. Ciro se posiciona como um libertador. Ele promete restaurar a ordem, curar as feridas, acabar com a opressão. É uma obra-prima de propaganda política, claro, mas é também o registro de uma filosofia de governo que era genuinamente nova. E esse decreto teve consequências enormes. A principal delas, o fim do exílio babilônico. Ciro autorizou que os judeus voltassem a Jerusalém para reconstruir o seu templo, e por causa disso, ele ganhou um lugar único na história judaica, sendo o único não-judeu a ser chamado de Mashiach, ou o ungido de Deus, no Antigo Testamento, um título de imensa importância. Mas e hoje? O que a ciência moderna pode nos dizer sobre tudo isso? Embora a história da queda da Babilônia seja bem documentada, ainda existem alguns debates importantes sobre os detalhes. Vamos tentar separar o que é fato do que é mito. Bom, a arqueologia tornou o plano de desviar o rio cada vez mais plausível. A existência do rei Baltazar, que antes era questionada, foi confirmada por textos da época. Agora, o detalhe da grande festa. Esse aparece só no livro de Daniel, não em fontes babilônicas. Por isso continua sendo um ponto de debate, embora seja totalmente coerente com uma liderança pega de surpresa. E aqui, talvez, fique a lição mais importante. A Babilônia não desapareceu naquela noite, claro, mas o poder que a construiu nunca mais voltou. A sua queda silenciosa nos ensina algo atemporal. As muralhas mais altas não podem proteger uma civilização quando a confiança nos seus líderes já desmoronou por dentro. E essa é uma lição que talvez ainda ressoe bastante hoje em dia.